quando ele sabe que pisou aí num terreno que é um campo minado, né? Ô Fiuza, e antes de passar para você, aproveito para trazer outra informação sobre o Gilmar Mendes. A Procuradoria-Geral da República abriu procedimento para averiguar a declaração dele de que o Exército Brasileiro participa de um genocídio, vinculando este às mais de 70 mil mortes provocadas pelo coronavírus. O ministro deverá ser intimado a dar explicações, pois já há uma representação aberta contra ele pelo Ministério da Defesa, que viu na fala de Mendes uma ofensa às Forças Armadas. A declaração deverá ser analisada sob dois aspectos: se foi excesso verbal ou crime. Caso se decida pela opção de crime, Mendes poderá sofrer inquérito, ainda que a PGR não dê sinais de querer levar o caso por esse caminho. O governo, no entanto, trabalha para apaziguar a situação. O próprio presidente Jair Bolsonaro disse ontem aqui aos Pingos nos Is que conversou com o ministro Gilmar Mendes. Fala, Fiuza. Eles tentam criar uma crise de qualquer maneira, né? Já falei aqui, está chegando a estação das queimadas na Amazônia e você não tem a dúvida que de novo vão trazer obsessivamente essa ideia de que o fascismo está transformando a Amazônia num estacionamento, né? Você pode crer, pode escrever aí, próximo mês e meio vai ser isso. E o outro ponto é a crise da saúde. Eles tentam de uma maneira cínica, achando que todo mundo é ignorante, achando que não existem as redes sociais, né? Tentam dizer que o governo federal é o responsável pelos resultados de gestão no enfrentamento da epidemia, quando o STF retirou do governo federal as principais prerrogativas, os principais instrumentos, que seria justamente colocar as diretrizes de como a população, como a sociedade ia poder se portar, né? O que poderia funcionar, o que não poderia funcionar. Ou seja, o pai do lockdown irracional é o STF, o pai do covidão é o STF. E tem como cúmplices governadores, prefeitos, vários, né? Não todos, mas vários, que estão aí, vão ficar respondendo à polícia há muito tempo. E você não tem a dúvida, Vitor, que as pessoas que perderam, né, parentes, perderam entes queridos para a pandemia, elas não vão esquecer nunca mais essa ação de rapinagem, de incúria, de misticismo, fingindo, né, que estavam enfrentando pandemia, né, para fazer política, para roubar. Agora, essa questão do Pazuello, né, sobre o AI-5, né, ele deu uma resposta de efeito, porque é claro que chega às raias do cômico, se não fosse trágico, essa obsessão. O AI-5 é um fetiche justamente para essas instituições, para essa parte da imprensa, para essa parte da política, da opinião pública, que não aceita o resultado eleitoral, ou seja, que não aceita a democracia. Querem de todas as maneiras dizer, né, tentavam lá atrás dizer que a eleição presidencial foi fraudada no WhatsApp, uma tese pueril que circulou até anteontem. Agora já deram uma desanimada, porque, né, de fato, na própria CPI das fake news, esse fato ficou desmoralizado, né? Alguns ainda insistem, e daqui a pouco o pessoal esquece, eles acham que o pessoal esquece e voltam a dizer, não, porque mesmo a eleição era o Haddad, era o príncipe, né, o suplente de presidiário, esse é que o povo queria, né? Aí o povo foi ludibriado por mensagens de WhatsApp. Eles insistiram nessa tese até outro dia. E depois dessa tese, eles ficam agora trazendo, desde já, 1 ano e meio já, dizendo que o governo que tomou posse está aí para dar um golpe, que não respeita a democracia. A imprensa fala pelos cotovelos, né? Eu digo fala pelos cotovelos de maneira pejorativa, porque a imprensa tem que falar tudo, tem que falar muito, mas fala pelos cotovelos no sentido do lado marrom dela, né?
fica criando essas teses de AI-5. Fake news indiscriminada aí sobre genocídio, sobre essa coisa toda. E o que acontece é que de onde estaria, segundo eles, a célula autoritária ou conspiratória contra a democracia, não encontra eco. E eu acho que o Pazuello, nessa resposta, eu entendi pelo menos como ali uma tirada de efeito, né? Ele diz, eu nem sei o que é AI-5. É claro que ele sabe, né? Ele está querendo dizer o seguinte, essa pergunta é uma pergunta de má fé, né? Essa pergunta, por que você está perguntando sobre o AI-5? Né? Tem algum sinal? Ah, não, aí eles dizem. E dá pena, né, Vitor? Porque a gente vê aí pessoas até respeitáveis, cultas, que a gente gosta e tal, que compram esse pacote, né? Não, aqueles grupinhos que aparecem com uma faixa dizendo fecha o STF, AI-5, intervenção militar, fecha o Congresso, associam isso ao governo. Como é que pode associar ao governo? Alguma vez o presidente da República deu alguma declaração endossando uma faixa dessa? Eu não vi. Mas tem uma parte aí das pessoas ou distraídas ou que querem estar distraídas que vão atrás dessa tese, né? Não, é isso aí, são os bolsonaristas que querem, né? Vamos combinar o seguinte, se o Bolsonaro, ou o governo, ou o Paulo Guedes, ou o Tarcísio, ou todos que estão lá trabalhando, Salim Matar, Adolfo Saxida, tem uma grande equipe lá, Rogério Marinho, todo mundo trabalhando, entregando obra à luz do dia, nunca foi tão transparente. Como é que você pode ter um governo autoritário com tentações antidemocráticas, com tanta transparência? Tudo é divulgado o tempo inteiro, né? As redes sociais vieram ajudar nesse aspecto. O jornalista devia gostar muito disso, porque está lá, em fonte primária. Não é que o Twitter do Tarcísio Gomes de Freitas vá substituir uma matéria sobre o que acontece numa das obras que ele toca. Mas ele tem lá a fonte, uma boa fonte de informação para ele desenvolver, para ele fazer a reportagem que ele quiser, né? Para ele questionar, para ele duvidar, para o que ele quiser. E o público está vendo aquilo também. Então, o fato do público estar vendo, né, as autoridades falando diretamente, fortalece a democracia, porque algumas coisas também não podem ser distorcidas. Está lá, a declaração está lá. Uma vez eu falei isso numa entrevista e disseram, então você está dizendo que é democracia direta, que o Twitter do presidente substitui a matéria de jornal. Não adianta, Vitor. Quando você quer achar, quando você está de má fé, quando você quer achar conspiração em tudo, você vai achar, né? Então é o contrário. São fontes que dão transparência à administração pública, que não substituem o jornalismo, que não substituem a democracia institucional, mas quem está aí questionando, quem está aparentemente de má vontade com a democracia, são esses que só conseguem falar de AI-5. E o Gilmar está nessa linha, quer dizer, o Gilmar, na verdade, ele quer, já falei, o Gilmar quer estar nessas manchetes. Né? Esses que estão perguntando obsessivamente de AI-5, o Gilmar está falando para esses. O Gilmar foi execrado durante muito tempo, ele deve estar assim, num período de muita... Ele está até um pouco lambuzado no mel da mídia, porque ele foi tão maltratado, coitado. E agora ele está gostando disso, ele sabe que qualquer coisa de bolsonarismo que ele fala, ele vai direto para a manchete, né? Eles são execrados nas redes sociais. O Gilmar, o Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli, eles são execrados. E não é gabinete do ódio, não, é um país inteiro que vai lá. Isso, eu volto a dizer, não é um ambiente insalubre, você dizer xingamentos, ameaças, não. É gente esclarecida, percebendo o jogo imundo que esses juízes do STF fazem, soltando o Lula na mão grande, perseguindo jornalistas, perseguindo pessoas, está todo mundo vendo. A má notícia é essa, está todo mundo vendo. Então ele fica ali, buscando uma manchete, um holofote, ele aparece numa determinada televisão que maltratava ele muito, ou outra,
né? Toda a imprensa maltratava o Gilmar, porque, né, por conta da obra dele. E agora ele acha as palavras mágicas e, para enorme frustração dele, e desta rede que tenta criar uma tese de escalada fascista, é que, como disse o Augusto aqui, o fascista, né, o que estaria usando a militarização para fechar o regime, esses estão desidratando a crise.